E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai entrar aí no conceito de operadores relacionais aqui em Java. A gente já viu um pouquinho sobre operadores, né? A gente viu aqui sobre o operador de atribuição simples, a gente viu sobre operadores aritméticos, né? A gente não fez muitos exemplos, a gente vai fazer, tá? Mas por hora eu tô mais pincelando mesmo os conceitos aqui que a gente tem que ter para poder desenvolver melhor, beleza? Então, a gente também já viu a questão de variáveis e tipos de dado, né? A gente viu aí bastante coisa sobre essa parte introdutória aí do Java. E hoje a gente vai falar um pouco sobre operadores relacionais, tá? Então, eu tenho uma colinha aqui, deixa eu até copiar para cá. Mudar o idioma do teclado aqui. Beleza. Aqui, eu criei essa colinha aqui justamente para poder guiar a gente, né? Entender aí os operadores que a gente tem. Beleza? Então, operadores relacionais são responsáveis, né, por realizar comparação entre valores e retornar um valor booleano para cada situação entre o comparativo de ambos os valores, tá? O que isso significa em prática? Significa que quando eu uso o operador de igualdade, ele só vai me retornar verdadeiro, então só retorna verdadeiro se ambos números comparados forem iguais. Aqui só retorna verdadeiro se ambos os números comparados forem diferentes. Então, eu tenho um operador de igualdade, né, que é o igual igual, e esse aqui ele vai retornar um resultado booleano, né, se o número for verdadeiro para ambos os números que estejam sendo comparados. André, falar é fácil, me mostra no código aí. Então, vou criar aqui o método main, tá? E aqui eu vou criar dois números, né, int número 1, que vai ser igual a 5, por exemplo. E o int num2, que também vai ser igual a 5. E aqui eu vou escrever uma mensagem um pouco diferente, tá? Um pouco diferente do que a gente está acostumado. Mas aí eu explico um pouquinho mais para frente melhor o que é isso que eu estou fazendo. Mas eu vou escrever aqui a seguinte mensagem: o resultado da comparação é. Eu vou deixar um espaço aqui. Eu vou adicionar um sinal de mais. E agora eu posso vir aqui e fazer o seguinte. Boolean resultado vai ser igual num1 igual num2. Que ele vai mostrar um aviso, né? Mas porque a condição ela nunca muda. Se a condição nunca muda, não é interessante eu fazer essa comparação. Mas como a gente está aprendendo agora, isso aqui vai ser o suficiente para a gente entender a estrutura aí de como funciona. Depois, quando a gente entrar em condicionais, em loops, essas coisas, a gente vai escrever de uma maneira mais ideal, beleza? Então, eu tenho aqui resultado, que vai ser um booleano, num1, que vai verificar se o número 1 e o número 2 são iguais. Então, eu vou logar aqui o resultado. E beleza, se eu rodar essa aplicação, você vai ver que... cadê? Vou ajustar aqui a tela. Beleza. Resultado da comparação é true. Ou seja, número 1 e número 2 são iguais. Porém, se os números fossem diferentes, aqui, e eu rodasse aqui o código, ele ia me retornar o resultado aí falso, né? Porque o número 1 e o número 2 são diferentes. E aqui a gente tem justamente um outro operador aqui, o operador de diferença, né? Que ele vai retornar verdadeiro se ambos os números comparados forem diferentes. Então, se eu tenho aqui número 1 diferente de número 2, isso aqui deve retornar true. Então, se eu rodar aqui o meu código, vou lá, o resultado da comparação é true.
E se não, se eles forem iguais, né? Se eu rodar agora meu código, ele vai dizer que o resultado da comparação é falso, porque os números não são diferentes. Beleza? Então, esses são os operadores de igualdade e diferença. Vamos ver agora os de maior que e menor que. E depois a gente vê o maior igual e o menor igual. Beleza? Então, maior que só vai retornar verdadeiro se o número comparado for maior que o número, que o outro número, né? Vamos deixar bem simples mesmo aqui. Aqui só retorna verdadeiro se o número comparado for menor que o outro número. E isso vai ficar um pouquinho claro. Na verdade, isso aqui vai ficar bem mais claro quando a gente começar a praticar, né? Então, vamos fazer isso agora. Se eu tenho o número 1, como por exemplo 2 e o número aí aí vai ser bugar minha mente. Número 1 como 2 e o número 2 como 3. Mas beleza. Se o número 1 for 5, por exemplo, e o número 2 for 10, se no momento do resultado aqui eu fazer a seguinte comparação, o número 1 é maior que o número 2, esse resultado aqui tem que ser falso, né, galera? Então, se eu rodar aqui, ó, ele vai retornar falso, porque o número 1, na verdade, é menor que o número 2. Então, se isso aqui é falso, isso aqui é verdadeiro, correto? Porque o número 2, ele eventualmente ele é maior do que o número 1. Então, se eu rodar aqui, ó, vou lá, a comparação é true. Poxa, André, beleza. Mas o que acontece se o número 1 e o número 2 forem exatamente iguais? Bom, eu vou rodar aqui e você vai ver que eu retorno um falso. Então, poxa, o número 1 não é maior que o número 2. Ou seja, o número 2 não é maior do que o número 1. Mas o número 1, então, é maior do que o número 2? Se eu rodar aqui, eu também recebo um falso. Por quê? Porque esses números são iguais. E aí eu tenho os outros operadores aqui, que é o menor igual e o maior igual. Se eu colocar aqui dessa forma, ele vai verificar se o número 1 ele é maior ou igual ao número 2. Então, se eu rodar isso aqui agora, ele vai me retornar como positivo, né? E se eu fazer a comparação do número 1 sendo menor ou igual que o número 2, eu também vou ter uma resposta positiva, tá? Isso aqui vai ser bem útil quando a gente estiver fazendo operações com os números. E a depender do valor do número, a gente faça alguma ação no nosso código. Isso é chamado de condicional, é o que a gente vai estar vendo muito em breve, beleza? Então, esse vai ser justamente aí um teste lógico para a gente poder verificar se um número ele é igual a outro, diferente, se ele é maior ou menor, se ele é maior ou igual ou menor ou igual. Beleza, gente? Então, esses são os operadores relacionais, tá? É um vídeo um pouco mais curto aí do que os demais, porém aí onde a gente trata um assunto muito importante, que são os operadores aí relacionais que a gente tem em Java. Beleza, pessoal? É isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.